Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos falando sobre o profeta Zacarias e hoje nós vamos falar um pouquinho dessa visão, dessa profecia, dessas profecias messiânicas e ao mesmo tempo escatológicas que Zacarias tem muito no seu livro. 14 capítulos e ele fala muito sobre isso, principalmente na parte final. Então é sobre isso que nós vamos falar no Entenda a Bíblia de hoje. Primeiro, antes de mais nada, o nome Zacarias significa o Senhor se lembrou. Mas o Senhor não esquece de nada. Por que o Senhor se lembrou? O que significa isso? Por que o Senhor traz a memória? Talvez é essa a ideia do nome Zacarias. É um nome profético também para aquilo que Zacarias está escrevendo na sua profecia. Significa muito sobre isso. Deus tem as suas promessas feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó, a promessa feita e recobrada por meio de Moisés e também por meio de todos os outros profetas que vieram depois de Moisés. Deus tem um plano e Deus nunca mudou esse plano, apesar da gente. Deus tem um plano para o seu povo e esse plano vai se cumprir, apesar do seu povo ter sido infiel durante muito tempo na história. Por isso que muitas vezes, até na história da igreja, a igreja passou por momentos de disciplina, precisando de um arrependimento, de uma restauração e de uma reforma, muitas vezes, como nós estamos precisando hoje no nosso Brasil. A igreja precisa de uma reforma, precisa se arrepender dos seus maus caminhos e Deus está falando isso, Deus está chamando a atenção. São muitos escândalos, muitas vergonheiras que a igreja faz no nosso país. É Deus chamando a atenção porque está próximo o juízo, está próximo o dia do Senhor. E é sobre isso que Zacarias fala. O dia do Senhor está próximo, o dia do Senhor vem e o dia do Senhor é terrível. É terrível para aqueles que desobedecem a Deus, mas é um dia muito bom, muito agradável, um dia de louvor a Deus para aqueles que são povo de Deus, daqueles que permanecem no Senhor, daqueles que verdadeiramente se converteram dos seus maus caminhos e que guardam uma esperança numa promessa que Deus fez desde os princípios dos dias, a promessa do cumprimento pleno do plano de Deus. E é sobre isso que Zacarias fala no seu livro. É sobre essas profecias. Deus usa Zacarias para levantar e para lembrar o povo de que ele sempre prometeu coisas boas para o povo. Ele prometeu um fim que o povo deseja, um fim que Deus quer fazer para com o povo, o cumprimento do seu plano. Deus usa a vida do profeta Zacarias de maneira escatológica e ao mesmo tempo de maneira messiânica, porque os dois se levantam ao mesmo tempo. A ideia do fim dos tempos e a ideia da vinda do Messias na cabeça dos profetas do Antigo Testamento é como se fossem coisas que aconteceriam no mesmo tempo. E na verdade nós podemos dizer que Paulo usa a mesma expressão quando ele fala o dia de Cristo, o dia do Senhor do Antigo Testamento. Na cabeça de Paulo se transformou no dia de Cristo, a plenitude dos tempos. Jesus veio, o Cristo veio na plenitude dos tempos e como profetizou Zacarias, ele entrou triunfalmente em Jerusalém dizendo: eu sou o rei, aclamem a mim, creiam em mim, porque o rei chegou e o reino de Deus chegou sobre vós. Então nós oramos e pedimos que venha o teu reino, mas o reino de Deus está no meio de nós, como disse o próprio Jesus. E a primeira pregação de Jesus é uma pregação muito profética, uma pregação muito parecida com a ideia daquilo que Zacarias está profetizando. João Batista já pregava sobre isso, o último dos profetas do Antigo Testamento, e assim Jesus também profetiza dessa forma: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Então Zacarias tem essa ênfase, ele traz essas ideias do cumprimento do projeto de Deus e nós precisamos crer em todo o tempo, né? Apesar de que muitos, como disse Pedro, apesar de que muitos tenham a vinda do Senhor como demorada, nós temos que crer que nesses profetas o Deus está cuidando da história, soberanamente Ele está cuidando de todas as coisas para cumprir o seu plano no final. Mas assim como disse Pedro, Ele é longânimo para convosco, para que ninguém se perca, mas para que todos cheguem ao pleno arrependimento, para que todos verdadeiramente conheçam a Deus, se arrependam dos seus maus caminhos e possam serem inseridos no meio do povo de Deus. Ele usa, interessante que Zacarias usa dois personagens aqui da sua época, um descendente de Davi, o Messias, Zorobabel, aquele que tinha a linhagem messiânica, a linguagem davídica, e ele é a ideia do Messias rei, e um descendente dos sacerdotes, dos levitas, o Josué, aquele que configura a ideia do Messias sacerdote, né? Que se configura na ideia de Jesus tendo as três unções, né? O Cristo, o profeta, o rei
e o sacerdote. Todos Jesus debaixo dessas 3 unções messiânicas, cumprindo o propósito. Então Zacarias usa essa ideia, a ideia do Messias rei, do Messias sacerdote. E ele, como profeta, anuncia aquele que seria o Cristo que traria a palavra do Senhor, que seria o pastor, o verdadeiro pastor, né? Ele fala de 2 pastores, o pastor falso, o mercenário. Jesus também usa essa expressão em João capítulo 10, assim como ele usa a ideia do pastor que verdadeiramente pastoreia e guia o povo de Deus por sua palavra, né? O verdadeiro profeta. Então, essa unção messiânica de Jesus, né, é derramada sobre o Cristo e seria de maneira profética enfatizado pelo profeta Zacarias, usando esses personagens que existiam naquele tempo, sobre Zorobabel, sobre Josué, né, que carrega de maneira até curiosa, né, a mesma ideia do nome de Jesus, né, o nome Yehoshua, Josué, e o nome Yeshua, que é um pouquinho uma diminuição do nome Yehoshua, o nome de Jesus é o mesmo nome de Josué, podemos dizer assim, com a mesma ideia, né, que Deus salva, que Deus vai trazer salvação, que Deus vai produzir salvação para o seu povo. Então essa é a grande ênfase do livro de Zacarias. Zacarias fala sobre isso, o cumprimento das promessas de Deus, aquele que vai trazer salvação para o seu povo na plenitude dos tempos, lá no último dia, o dia do Senhor, o dia do Cristo, o dia que Jesus voltará. Então é sobre isso que Zacarias fala em grande parte do seu livro. Na verdade, toda a ênfase do seu livro é apontando para o Messias, apontando para Cristo, apontando para Jesus e apontando para o cumprimento de todas as promessas de Deus. Deus se lembrou do seu povo e vai cumprir todas as promessas. Nunca se esqueça disso. Guarde essa esperança no seu coração. Apesar dos dias serem maus, eles serão abreviados. Deus vai cumprir a sua promessa. Jesus já voltará. Em breve, ele voltará. Um grande abraço, fique com Deus. Que Deus abençoe vocês.